Boa noite a todos. É um prazer, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você está vendo. É um prazer recebê-los aqui para mais um diálogo essencial. Nós estamos entrando agora ao vivo, faltam aí 2 minutinhos para as 20 horas e nós entramos um pouquinho mais cedo, né? Para que dê tempo de vocês, de modo geral, participar conosco e entrando e compartilhando com os seus contatos, e a gente pede que você faça isso. Compartilhe com seus contatos, avisa lá, olha, está começando o diálogo essencial. Essa é a nossa ideia de compartilhar, de juntos, que nós juntos possamos conversar um pouquinho sobre alguns diálogos que nós entendemos que são essenciais. E aí, daqui a pouquinho nós vamos começar, vou falar um pouquinho sobre como vai ser hoje, mas antes disso eu gostaria de fazer uma revisãozinha do que é que nós já fizemos até agora. Já adianto que de fundo você ouve aí barulho de chuva, então pode ser que ela em algum momento possam sair alguns ruídos, né, de modo geral, na nossa chamada, mas já adianta a vocês disso que é por conta da chuva. Então vamos recapitular um pouquinho do que é que aconteceu até o momento. Bom, nós tivemos então até o momento alguns diálogos essenciais. O nosso primeiro diálogo essencial, ele foi sobre fisioterapia com a doutora Paula Macedo. Todos eles estão disponíveis no nosso YouTube, na nossa página no SECAB, né? No Facebook, aliás, e também em nosso YouTube. Então você pode encontrar aqui no IGTV, você pode encontrar também, fica tudo salvo. Mas aí nós tivemos nosso primeiro diálogo, que foi com a doutora Paula Macedo, e ela falou um pouquinho sobre a questão do corpo, da postura das crianças, como elas devem sentar e assim por diante, nós adultos em home office e assim por diante. Depois disso, nós tivemos os cuidados com a mente, com a doutora Gabriela Ferreira, psicóloga, que falou um pouquinho sobre a questão da mente, do cuidado que nós temos que ter com a mente nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo. Depois disso, nós tivemos, se não me engano, deixa eu ver se eu estou lembrando aqui, nós tivemos com a professora Débora, conversamos um pouquinho com ela sobre a questão da educação, né? De modo geral, nós conversamos com ela sobre toda essa questão. Em seguida, que foi semana passada, nós conversamos com a Ive Nogueira, nós conversamos com ela sobre a questão dos abusos que infelizmente acontecem na pandemia. Ela falou muito sobre a importância de como conversar com as crianças sobre esse contexto, esse conceito e todo esse assunto que é muito importante e relevante e que infelizmente houve um aumento durante a pandemia. E hoje nós temos mais um diálogo essencial. O diálogo essencial de hoje vai ser com pais de educação infantil. Você que já viu o nosso anúncio, né, a nossa propaganda, o nosso diálogo essencial de hoje, o nome é Compartilhando Experiências durante a Quarentena. E essas experiências, no caso, quem vai compartilhar hoje conosco, na verdade, são duas pessoas, não é? É o pai da Sara e do Pedro, os pais, aliás, né? O pai e a mãe da Sara e do Pedro, que é o Judson e a Thalita. Vou já estar convidando eles para que eles possam se apresentar. Eles são alunos nossos lá na escola, né? O Pedro já está conosco há um tempo, a Sara entrou esse ano no jardim também, e aí ela vai estar compartilhando um pouquinho das experiências que eles estão tendo em casa com as crianças durante esse período de pandemia que não é fácil. São duas crianças da educação infantil, requer ali um cuidado, uma atenção muito maior, e aí a ideia é que nós possamos conversar, que eles possam compartilhar um pouquinho das experiências deles, e para você, pai, mãe, pode também estar ali aproveitando algumas das dicas, algumas das questões que eles vão estar apresentando. Provavelmente muito do que eles vão falar você talvez já faça, ou você talvez esteja passando por situação similar. Então é bem interessante esse compartilhar de informações. E embora o seu filho possa não ser da educação infantil, mas muitas informações valem para todo mundo, não é? E informação sempre é importante. Eu falo que sobre criança, inclusive na live de semana passada foi falado sobre isso. Todo mundo conhece uma criança. Pode ser que você não tenha um filho, mas você conhece um sobrinho, você tem uma irmã que tem um filho, um vizinho que tem filho, tem o seu aluno, em algum lugar tem alguma criança que você conhece, alguém que tem um filho, se não você, e você pode estar compartilhando essas informações. E aí eu aproveito para lembrar mais uma vez que fica disponível, após encerrarmos a live, ela fica disponível aqui no Instagram, no IGTV, no YouTube você digita SECAB, você encontra também, e no Facebook, na nossa página SECAB, também vai estar disponível esse vídeo, porque a nossa ideia
é que esses diálogos sejam compartilhados com mais pessoas também. Tudo bem? Bom, deixa eu convidar aqui então os pais, deixa eu ver se eles já estão online, eu acredito que já. Lembrando, já aproveito para lembrar vocês que nós aqui, pelo menos eu moro no centro da cidade e está meio que chovendo. Então, pode ser que tenha aí algum problema de conexão, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Mas deu certo. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Oiê, boa noite. Tudo bom? Tá dando para me ouvir, me ver bem? Estamos sim, estamos ouvindo e vendo muito bem. Ah, então tá bom aqui também. Bom, primeiramente quero agradecer muito pela participação de vocês, né, por aceitarem o convite. E eu acredito que vai ser muito enriquecedor esse momento juntos. E como eu já havia falado, vocês têm duas crianças de educação infantil. Né, e nesse período é muito interessante compartilhar um pouco das vivências que vocês estão tendo, porque eu acredito que é muito válido para outros pais, não é? Mesmo que não seja de educação infantil, mas todas as experiências que, de modo geral, vocês têm, vocês podem estar compartilhando, e eu acho que isso é bem bacana. Então, deixo para vocês aí se apresentarem, dar uma boa noite ao pessoal, fiquem à vontade. Oi, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Thalita e eu sou a mamãe do Pedro, de 4 aninhos, da Sara, de 2 aninhos, aí da educação infantil, né? Eu sou aquela mamãe que preza muito pelo ensino, né? Que gosta muito de ensinar e vê isso com uma grande importância, né? É isso aí, eu sou o Judson, né? Esposo da Thalita, pai do Pedro e da Sara. E é um prazer estar com vocês aqui, né? Acho que vai ser bem legal, bem enriquecedor essa nossa conversa. Com certeza. Já ouvi que tem alguém aí por perto. Chegou aqui, ó. E eu Chegou aqui acho que isso é embaixo. bem interessante. Não, tá certo. Alguns professores às vezes falam comigo, Marcos, eu fico preocupado às vezes com as crianças, né, por conta de, às vezes, estar numa chamada de vídeo, alguma coisa. Eu falei, olha, mas nós estamos em home office. Eu não tenho o que fazer, né? E isso é a realidade, né? Então não tem problema não, viu? E aí, para nós começarmos, então, como eu disse, é um diálogo bem curto, né? Nós não prolongamos muito, para não cansar, vocês também têm duas crianças, depois de um dia de serviço, um dia de rotina com eles, também estão cansados. E aí a minha primeira pergunta para vocês é sobre a questão da quarentena. Assim que nós entramos na quarentena, vocês sentiram alguma alteração? Eles apresentaram alguma diferença em comportamento? Sentiram alguma coisa? O que vocês acham sobre isso? Ah, sentimos, né, amor? A gente Sim. sentiu bastante, sim. No início, viu, Marcos? No início a gente sentiu uma alteração bem grande de comportamento, né? Mas com o passar dos dias, assim, a gente também foi se adequando, né? Porque acho que a adequação não foi só deles, foi nossa também. E aí foi muito legal o suporte que a escola deu pra gente, né? Porque a gente começou a entender e usar melhor o material da escola, do sistema positivo, né? E aí entrou também as aulas gravadas, né, dos professores, tudo isso foi ajudando a gente. E aí sim a gente começou aos pouquinhos a implantar a rotina, né? E aí a gente sentiu que começou a caminhar e a melhorar. Mas no início da quarentena a gente sentiu bastante dificuldade, né? O comportamento deles mudou bastante, acho que sentiram, né? De ficar preso em casa, de não ver mais os amiguinhos, né? Aquela coisa. E a gente também ficou um pouco perdido, né, amor? É. Assim, a gente viu o Pedro deu um pouquinho de ansiedade, né? E um sinal que a gente viu foi, ele começou a roer unha, Sim. né? Ele começou a roer unha, coisa que ele nunca tinha feito. E aí, conversando muito, o Júlio conversou bastante com ele, explicava, ele conseguiu ir deixando. Agora não faz mais isso, mas foi algo assim, um sinal que a gente percebeu nele de ansiedade naquele momento. E aí eu acho que isso que vocês falaram é uma coisa muito importante, nessa questão dos sinais. É ter essa sensibilidade mesmo para compreender que as crianças elas dão sinais, né, de que algo não está bem, de que algo não está muito adequado para elas. Então eles dão esses sinais e assim, como você falou, essa questão da ansiedade, do roer a unha, que é um sinal realmente disso, e vocês conseguiram trabalhar para, né, de certa forma, ali solucionar, resolver essa questão. E outra coisa que eu acredito que muitos pais, provavelmente todos ou 99% passaram, foi essa questão da adequação de rotina, né? Porque até então eles tinham uma rotina escolar e aí mudou tudo,
ficou em casa, como fazer isso, mas vejo que vocês até comentaram uma questão muito interessante, que é ter aquele conhecimento do próprio material, ter esse contato maior com a parte pedagógica, que é algo interessante também, porque os pais acabam tendo essa outra visão, né, de conhecer o material, realmente o material que é usado no dia a dia, como é feito, né, eu acho que isso também que vocês comentaram é uma questão muito interessante. Não sei se vocês têm mais algum apontamento sobre essa questão, se a gente pode continuar. Acho que foi mais isso mesmo, né? Aham. No início, assim, essa ansiedade Ansiedade. deles, né? Mas foi interessante, a gente chegou até a ver uma matéria, eu vi na internet, que falava, né, sobre sintomas de crianças, né, nessa quarentena, e foi interessante que um dos sintomas era realmente esse, de roer a unha, né? Então a gente falou, poxa, é por causa da quarentena, que de início a gente achou que a gente não sentiu que estava conectado com a quarentena, a gente achou que era alguma outra coisa, mas aí a gente percebeu, não, é essa quarentena aí. Isso mesmo. E aí, o bacana, né, para quem está entrando agora, é que vocês conseguiram, de certa forma, trabalhar em cima dessa questão para estar amenizando essa situação. Talvez não 100%, porque até retomar a rotina é que eles vão melhorando, mas né, já conseguiram ali remediar de certa forma. E aí, já adiantando, vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas queria que vocês explanassem um pouquinho mais. Vocês comentaram sobre rotina, vocês colocaram as crianças numa rotininha, uma rotina de estudo, como que foi colocar essa rotina para eles? Foi difícil no começo? Como que tem sido a rotininha deles? No começo é difícil, né? Mas depois eles foram se adequando à rotina. Eles gostam muito de visual, né? Então eu fiz o relógio da rotina para eles, tudo. Quando o Pedro tinha 2 aninhos, eu já tinha esse relógio e usava com ele. Então foi mais fácil para ir mostrando para ele, olha, você vai acordar, vai vir tomar o café, tem que escovar o dente. E aí nesse relógio tem um momento de ir para a escola, que aí eu tive que adequar, né? Não vai mais para a escola. Como que a gente vai fazer? Aí eu tive que fazer o cronograma de atividade para eles e explicar que agora a gente vai fazer aqui em casa, né? Então, para eles entenderem isso, no começo foi bem difícil, porque tá em casa tá de férias, não não quer fazer atividade, não se interessa, fica, né, meio disperso, não quer prestar atenção ali, né? Então, no começo foi um pouco difícil, mas agora eles já se adequaram e se algum dia a gente falta com a rotina, tipo, por compromisso que a gente tem e tudo, a gente Sente percebe falta, né? a diferença no comportamento deles, né? Olha, isso é muito bacana, né? A questão da rotina é assim como vocês mencionaram mesmo. No início é muito difícil. A Gabi, que participou conosco no segundo encontro, a psicóloga, ela falou justamente sobre isso. Ela falou: precisa de rotina, o ser humano precisa de rotina, a criança clama por rotina, e de início não é fácil, não é para ninguém. Nós, como quando nos adaptamos a um novo emprego, a uma mudança que a gente tem que ter na rotina no dia a dia, nós estranhamos, mas é necessário que se tenha essa rotina, e como vocês mencionaram, é bem isso mesmo, quando alguma coisinha sai ali do eixo, eles acabam sentindo essa diferença. E uma coisa que vocês apontaram, a Thalita comentou, e eu acho isso muito interessante, e é algo que eu conversei com a professora Débora 2 semanas atrás, numa outra live, que é uma coisa importante que as crianças sentem, mas que também precisa ser entendido por muitos pais. Elas entendem que casa não é escola, e que isso acaba tendo essa diferença. Porém, essa adaptação e essa criação da rotina faz com que a criança também passe a entender que nesse momento, sim, ela precisa estar ali fazendo as atividades, isso é importante para ela, e que isso é muito importante, embora seja estranho, embora seja diferente, mas essa nova rotininha vai existir. No momento nós não vamos para a escola presencialmente, mas é necessário que se tenha rotina. Tem criança que coloca uniforme, que tem um momentinho do lanchinho, tenta ali criar uma rotininha parecida, mas é realmente muito importante, não é? E parabenizo justamente por isso, porque, como vocês falaram, tem a adaptação. Talvez para um aluninho de 5º ano, eu dou aula no 5º ano na escola, para ele talvez não sirva o reloginho. Talvez para ele vale mais um despertador no celular que eles já têm. Mas para outras crianças menores, sim. Então, assim, na verdade, a rotina tem que ser para todos. O cronograminha precisa existir, mas ali adaptações dele, né, de acordo com a idade, eu acho que é bem interessante. E aí,
gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o rendimento pedagógico deles. Então, como que tem sido em casa? Vocês têm sentido que eles têm aprendido? Claro que não é a mesma coisa que escola, isso é um fato, né? Mas como que tem sido? Tem avançado? Tem sentido diferença? Fiquem aí à vontade. Olha, assim, eu senti que eles se desenvolveram bem. Assim, de início a gente teve bastante dificuldade, como a gente falou, né? Mas quando a gente entendeu a questão da rotina e conseguiu implantar ela, foi interessante que a gente viu meio que assim, instantâneo, Marcos, uma melhora deles, né? Parece que a criança ela corresponde muito bem com a disciplina, com a rotina, né? A maior dificuldade foi assim pra gente. E aí a gente percebeu assim que muitas dificuldades, por exemplo, do Pedro, que provavelmente na escola ficava difícil para o professor poder corrigir ele, a gente como pai, por ter aquele feeling de sentir mais a criança, de entender ela melhor, a gente conseguiu identificar algumas coisas neles e trabalhar neles, né? Então isso foi muito legal, não só também pela aproximação, né, da Thalita com as crianças, ela que está mais nessa parte aí das atividades, né? E foi bem legal ver a dedicação dela. E a gente sentiu que as crianças avançaram, Marcos. Assim, tanto a Sarinha quanto o Pedro, a gente sentiu que fez muito bem para eles, né? E é interessante que aqui no Brasil as pessoas não falam muito sobre isso, mas lá fora é muito comum da educação em casa, né? De você Sim, ensinar a criança homeschooling, dentro né? de casa, né? Tem os pós e contras, né? Dos métodos de ensino, mas a gente acabou mergulhando um pouquinho nesse mundo e a gente achou muito legal. E é claro que isso não seria possível sem a ajuda da escola, né? Sem o SECAB aí estar nos apoiando com material, as professoras muito atenciosas, né? Com os vídeos, tirando as dúvidas dos papais aí, orientando a gente em como fazer as coisas. Tudo isso aí ajudou muito a gente e hoje acho que a gente pegou o gosto. Assim, por isso, né? Assim, até não sei se vocês estão acompanhando, mas a Thalita tem gravado vários vídeos com as crianças, né? E virou uma coisa gostosa, que as crianças estão gostando de participar. E aí aconteceu algo que antes a gente não estava conseguindo, com o Pedro principalmente, que foi ele gostar mais de estudar, ele pegar aquele gosto, né? Seja pela atividade, ou até mesmo por gravar a atividade, ele ficar se assistindo depois, mas meio que ele foi se encontrando nos estudos de uma forma que antes não estava acontecendo, e a gente gostou muito disso. Né, amor? Sim. Você pode falar Não, também. o rendimento deles, assim, me surpreendeu. O Pedro antes era um pouco, né, dava um trabalhinho aí pra estar... E agora ele gosta de fazer, ele gosta... O que, assim, pegou mesmo foi o gravar ele. Ele gosta de... Ele gostou disso. É Vai a ser um geração, né? youtuber. A geração de hoje, eles já nascem, ele gostou de gravar, de estar mostrando a atividade, né? Então ele gostou. Eu falo, gravar, vou mandar pra tia. Eu sempre falo, vou mandar lá pra tia Maria, faz a atividade, todo mundo que a tia tá esperando essa atividade. Então ele quer fazer pra gravar, pra mandar pra tia. Isso é muito, muito bacana. E assim, entra até Tô nessa. ouvindo, Marcos. Tá me ouvindo agora? Agora sim? Acho Tá que agora Tá foi. dando... Estão me cortando. ouvindo? Cortou. Se você puder Ah, repetir, repito. Agora tá dando para ouvir bem? Melhorou? estamos ouvindo. Eu estava falando que isso é muito bacana. Essa questão é muito legal, né, que vocês comentaram, e entra até na minha próxima pergunta. Se vocês tiveram experiências e quais experiências tiveram que vão agregar e que vão levar daqui para frente, não é? E já entra um pouquinho nisso que vocês já mencionaram mesmo. Inclusive, uma questão que vocês mencionaram que é dele começar a gostar mais da parte dos estudos, por conta da questão do vídeo, talvez seja ali um incentivo para ele naquele momento, mas que de certa forma foi um gatilho para que ele conseguisse, né, se empenhar mais nas atividades pedagógicas. E aí eu pergunto para vocês, então, vocês já até começaram a responder de certa forma, quais experiências vocês levam de todo esse momento que realmente não é fácil, a gente entende toda a questão, né, no geral, mas assim, lições que são tiradas que vocês provavelmente levarão e continuarão de certa forma daqui para frente. Acho que foi a conexão, né, amor? Acho que é a conexão entre nós e as crianças, né? A conexão aí de pai, mãe, professor aflorou,
né? E foi bem gostoso da forma como aconteceu. A gente pegou um pouquinho de gosto, né? E isso é uma coisa que a gente não tinha, né? Que veio agora, aflorou e a gente quer cultivar mais, né? Então a gente agora se sente de uma forma mais participativa na educação deles, né? Antes acho que a gente estava numa postura meio que assim, sem perceber, né? Não que isso seja ruim, mas mais assim, transferindo a responsabilidade para a escola em relação a ensino da educação, não a de princípios, de caráter, princípios cristãos. Claro que a escola ensina isso também, mas isso a gente também ensinava em casa. Mas na parte de ensinar mesmo, o conhecimento, as apostilas, tudo isso mudou um pouquinho para a gente, né? A gente se sente agora mais conectado com eles, entendendo mais também o time deles de aprender, né? Isso é bem legal. Hoje, na hora do almoço, Marcos, eu estava assim com o Pedro, falando com ele, e eu falava uma palavra e perguntava qual que é a primeira letra dessa palavra. E tipo, e ele começou agora a falar tipo, palavras que antes ele ainda não sabe escrever, sabe todas as letras, né? Escreve as letras que você falar, mas tipo assim, pelo som, ele já identificar que o som do B, do C, então a gente achou isso muito legal, né? E a gente vê que isso é uma evolução. E eu creio que, principalmente para o Pedro, a participação minha e da Thalita nessa quarentena, da gente ter se aproximado mais dessa questão do ensino dele, somou muito para ele. Fez muito bem para ele. Então acho que é isso. Para mim, assim que eu observei, a Thalita também, ela tem se dedicado muito, né? Como mãe, ela está de parabéns, né? Tem que aproveitar aqui a oportunidade, puxar uma sardinha para ela, viu, Marcos? Para mim ficar bem na fita também, viu? Mas ela tá de parabéns. Sim. Ela é uma mãe muito dedicada, sabe? Que ensina, que pega, faz as coisas com um carinho, assim, e que eu acho isso maravilhoso. Eu acho que ela pegou isso com vocês, né? Então a gente é muito grato à oportunidade que vocês deram para a gente de poder pegar esse material excelente da escola, né, e ensinar, dar condições para a gente, passar a lição para eles, entender como funciona e participar mais. Sim. A experiência de que a gente dá conta, né? Que antes a gente pensava assim, não dou conta disso. Não, não tem como ficar com as crianças em casa, fazer tudo. E a gente viu que o ser humano dá conta de se adaptar a qualquer momento, né? A qualquer situação. O ser humano tem esse potencial de se adaptar e que a gente dá conta de fazer, dá conta da casa, de tudo, e do ensino das crianças. Aí, com a ajuda das professoras que estão ajudando muito, né? Manda tudo, todas as dúvidas que a gente tem, elas tiram e mandam as coisas, ajuda muito. Sim, equipe maravilhosa mesmo, né? É isso. Bom, eu fico aqui ouvindo e eu falo que assim, eu sou um dos responsáveis pela parte da mídia, né, da escola. E aí, de vez em quando, nós cuidamos das redes, e aí eu vejo que realmente, como você falou, e isso foi também uma das questões que nos motivou a convidá-los também para participar, que nós temos notado, temos visto esse empenho, né, no Judson, na Thalita, ali postando, participando, isso é muito bacana. E como vocês falaram mesmo, isso é uma coisa interessante que a quarentena trouxe, porque tirou os pais daquela questão mais passiva em relação ao ensino e aprendizagem mesmo da criança e trouxe para um lado mais ativo. Né? E para o professor foi difícil porque tirou do professor aquela imagem que a gente tinha antigamente do professor detentor do conhecimento. E viu que não, né? Que ele pode ser um mediador e deve ser um mediador do conhecimento. E aí, por conta disso, o professor ele auxilia ali o pai, ele auxilia a criança, à distância, o que é um grande desafio, mas que tudo junto dá conta. E eu acho que essa é a questão. Quando nós, né, unimos as forças, realmente é possível. Não é como a Thalita falou ali no finalzinho da fala, é possível. Não é fácil, mas é possível e isso foi muito interessante. E o Judson falou de uma questão muito boa, que é a da adaptação, né, que tem que se ter essa adaptação, que não é uma coisa fácil, principalmente vocês, no caso, com duas crianças da educação infantil, a gente sabe que exige muito mais da presença dos pais, não é? A criança do fundamental, os maiores, às vezes eles entram sozinhos, os meus alunos do quinto ano me ensinam muitas das coisas, viu, dessa tecnologia, usar ali, porque com eles, às vezes nós temos que fazer uma aula ao vivo, e mostrar a apostila, resolução de exercício, é um pouco mais puxado,
e eles acabam nos ajudando. Mas com o pequenininho é muito mais puxado, porque o pai e a mãe precisam estar ali mesmo presente. Então, eu acho que isso é bacana, né, que vocês têm feito, têm tido resultado, vocês têm mencionado, nós temos visto, e isso é muito interessante. E o tempo passa muito rápido, nós já estamos indo quase que para os momentos finais. Quero perguntar aí para vocês, pedir a vocês, né, se possível, que compartilhem com os pais que estão assistindo, que vão assistir depois, vai estar disponível aqui no IGTV do Instagram, vai estar disponível também no YouTube, vai estar disponível lá no Facebook, eu acho que está carregando ali o sistema deles, enquanto isso eu vou lembrando a você que está em casa, vai estar disponível em vários lugares, não é para vocês assistirem depois. Então, peço que vocês compartilhem aí dicas, o que fazer, já foram mencionando algumas coisas, fiquem à vontade. Acho que dicas é com você, né, meu amor? Você que tá aí mais. Eu acredito que o diálogo com os professores e com a escola é muito importante, né? Passar para o professor, olha, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Às vezes alguns pais têm um pouco de receio de falar, papai, não tá dando para fazer, o horário não tá bom, tipo, o método, como que está sendo passado, e às vezes é muito importante dar essa resposta para o professor, né? Ter esse diálogo com ele e falar como que cada família tem uma realidade, né? Então, passar a ter esse diálogo com o professor, explicar é muito importante para estar adequando ali o ensino em casa. Acho que Né? buscar que nem você falou, um feedback mesmo, né? Sim. Porque acho que a dica acho que mais legal que a gente pode passar é entender que, tipo, a responsabilidade, ela não é só da escola. A gente não pode só terceirizar. Tipo, acreditar que só o videozinho gravado da professora por si só vai atrair a atenção das crianças. Então, é necessário, tipo, a mãe, o pai, entender, né? Formar uma equipe junto com a escola e trazer as crianças, né? Levar elas para entender, né? Para dar esse suporte, né? E junto com os professores, né? Esse feedback do que está funcionando para a gente, o que não está funcionando, perguntar para o professor, olha, eu estou com dúvida disso. Não ter vergonha, tipo, realmente perguntar, se for necessário, até encher um pouquinho o saco, mas em prol de um bem maior, né? Eu sou aquela mãe que manda mensagem mesmo. Tá certo, é isso mesmo. E até isso que vocês falaram, né? Eu anotei aqui e é bem isso mesmo, né? Esse diálogo com a escola, eu sempre falo para os pais, e tem pais que mandam, às vezes, falando, olha, e se nós fizéssemos assim, tentássemos assim, e nós somos muito abertos, e eu acho que isso é uma coisa que a quarentena trouxe para a escola também, é ter essa visão de que os pais, eles precisam ter uma voz ativa também na escola. Então, olha, essa metodologia com meu filho não funcionou, ou esse horário, ou essa, né? E é porque cada um é um contexto. Até foi falado da questão da realidade ser diferente de cada um. E essa parceria realmente é muito bacana. Até eu estou vendo aqui um comentário que falou: feedback na quarentena escolar se tornou indispensável. Parabéns, excelente live, que somos fãs da Sara e do Pedro. Olha lá, viu? Temos até fãs. Obrigado, E na viu? Outra verdade é isso mesmo. mamãezinha que a gente acompanha também, a Cássia, tá de parabéns com a filhinha dela, a gente acompanha ela também, é muito legal. E eu acho que essa é a ideia, né? E que a gente tem que levar daqui para frente, não é? É bem o que vocês falaram mesmo, o feedback, o diálogo com a escola, esse link, né? Esse vínculo que tem que se entrelaçar mais, né? Tem se entrelaçado mais, e daqui para frente, quanto mais, melhor, não é? Porque quanto mais vínculo nós tenhamos, muito melhor será o quê? Para os alunos. Essa é sempre a nossa ideia. Que nós possamos batalhar, buscar as melhores metodologias, material didático, mas tudo para que seja o melhor para eles. Essa é sempre a nossa ideia. E aí, como nós já estamos chegando ao final, quero agradecer a vocês pela presença, mas quero deixar aí para vocês. Fiquem à vontade para dizer o que, né, se tem algo que não foi comentado, fiquem à vontade para se despedir. Momento de vocês. Acho que tem assunto para a gente falar aqui até Sim. meia-noite, viu, Marcos? Mas vamos deixar para uma próxima live, uma Até a próxima próxima. oportunidade. Acho que aproveitar também esse momento para agradecer vocês, né? Por estar proporcionando isso que a gente está vivendo com as crianças, né? Então, muito obrigado, de verdade. A Escola Secab tem sido uma escola exemplar, maravilhosa assim, para a gente. A gente não tem
sabe, a gente tem que ser sincero de agradecer vocês. A gente vê que muitas escolas aí fora estão com dificuldade em como conduzir esse momento. E vocês estão sendo aí pioneiros, né? Estão agindo com muita maestria, aí conduzindo, ajudando os pais, né? Então a gente tem que agradecer a vocês por nos orientar, né? E para que a gente pudesse ter os frutos que a gente está tendo com eles. Muito obrigado. É isso aí. Agradeço também, amor. Fica à vontade. Por todo apoio, né? Quero agradecer a escola por todo apoio aí. Por quando eu mando mensagem aí, eles respondem. Mandam muita mensagem, viu, gente? Imagina. A professora Miriam, Acho que aqui para mim travou um pouquinho. Deixa eu ver, esperar caso eles retornem. Eles estão agradecendo. E enquanto acho que vai retornar aqui, que está carregando para mim, mas nós é que também temos que agradecer, não é? Agradecer aos pais, porque eu falo que, sempre falo para a equipe que nós precisamos da parceria, não é? A escola sem o aluno, sem os pais, não é escola, não é? E aí nós precisamos sempre dessa parceria. Acho que caiu a ligação, mas já já eu vou tentar retomar. E é essa a ideia mesmo, que nós tenhamos essa parceria, nós possamos buscar essa parceria sempre com os pais. Deixa eu ver se eu consigo contatá-lo aqui novamente. Deixa eu ver, acho que está carregando aqui. Assim que retomar, caso eles consigam retomar, aí nós voltamos só para encerrar a fala deles, mas é agradecer. Né? Nós temos aqui, hoje estamos falando um pouquinho sobre experiências do Judson, da Thalita, em relação à questão da quarentena, né, com os pequenos de modo geral. Nós queremos agradecer muito a participação deles. E deixa eu ver, acho que foi aqui. Vamos ver. Acho que vai. Está abrindo aqui, acho que está voltando. Vamos ver. Muito obrigado, Valéria. Também agradecendo ali pelo apoio. Muito obrigado, Valéria. Acho que deu certo. É a tecnologia, nós estamos aprendendo. Tivemos um probleminha aqui. tem que pegar o celular. O iPhone esquentou, travou aqui, deu uma mensagem que precisava esfriar. A gente pegou o celular da Thalita aqui. Deu tempo. Tranquilo. Pode continuar, Thalita, fica à vontade. Agradecer a tia Miriam, a tia Maria, né, que também responde todas as minhas mensagens aí, todas as dúvidas. Agradecer por todo o carinho. Elas mandam mensagem para as crianças, liga, né, faz chamada de vídeo, e para eles é muito importante. Eles sentem saudade, falam, né? Até que eles ficam quietinhos, gente. A live toda eles ficam quietinhos. É isso aí. Não, sem problemas. E é isso que eu falo mesmo. É a questão, isso é a vida, não é? É a vida real. Né? Não fiquem tranquilos. E eu quero agradecer muito a parceria de vocês. Agradecer, assim, eu vi aqui alguns comentários também. Nosso muito obrigado. Essa parceria, esse vínculo de vocês junto conosco, que tem dado resultados. Nosso muito obrigado. Já estamos aí há alguns anos juntos, não é? E nosso muito obrigado mesmo. Eu creio que é isso. É a parceria de escola e família que faz diferença. Sim, obrigada. Obrigado, viu? Bom, então nós ficamos por aqui. Quero agradecer aos dois, a Sara e o Pedro também, né, que são nossos aluninhos. Inclusive, se não me engano, eles têm um canal no YouTube, é isso? Qual que é o nome do canal? É Sara e Pedro. Eles estão amando gravar. E isso é muito bacana, né? Porque é uma forma lúdica de também auxiliá-los na aprendizagem. Isso é muito bacana. Sim. Pessoal, muito obrigado. A você que esteve conosco até agora, muito obrigado também. Já já vai estar disponível aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Por hoje é só, mas quinta-feira que vem nós temos mais um. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.